Olá, saudações queridos! Professor Daninho hoje, nosso módulo aí de História de Alagoas, hoje compreendendo um pouco mais o processo das transformações que vão elevar ali aquelas três grandes fases. A fundação da comarca, o processo de instauração da capitania com a independência e a criação de fato aí, ou melhor, a elevação de fato aí da província em 1822. Esses espaços, ou principalmente esse espaço de tempo, a qual nós vamos considerar a capitania e a província, vocês podem reparar que eles estão dentro de um período de tempo bastante curto. Então, 1817, a elevação à capitania, o desmembramento da capitania, portanto, de Alagoas, e essencialmente aí coincidindo com o processo de formação da província em 1822 com a independência. Então, dois aspectos estão ligados mais ou menos a esse contexto do desenvolvimento da então capitania de Alagoas, com o momento específico aí da fundação do Ato Régio em 1710 e oficialmente instaurada em 1711. Quase 100 anos depois, em 1822, nós vamos ter concretizado aí a formação da província com a independência do Brasil. O que de fato levou às condições desse desenvolvimento e dessa necessidade de expansão? Nós podemos observar que o bom êxito do desenvolvimento da região de Alagoas, ela está de fato atrelado a um progresso, a um desenvolvimento que vai constituir um crescimento da produção de açúcar, consequentemente aí com uma melhoria da capacidade produtiva dos engenhos, e que isso ainda era uma grande possibilidade ali de constituição e arrecadação de impostos por Pernambuco. Então, o contexto de fato da criação da estrutura da província e prioritariamente a constituição desse espaço, ela vai passar aqui por uma necessidade de desmembramento do sul de Pernambuco. Então, desde a fundação de fato da comarca, até a constituição da capitania, até a elevação de província, nós vamos ter de fato um desenvolvimento dessa aristocracia açucareira que vai estar interessada em uma maior autonomia, um maior desenvolvimento. A criação da comarca, então, de fato, ela vai permitir que a gente pense que mais ou menos nesse período aqui de 100 anos, a gente já tem uma produção expressiva aqui de açúcar. Um crescimento dos engenhos, inclusive, em números já de 50 engenhos e mais de 10 freguesias localizadas na região de Penedo, de Porto Calvo, na região atual de Marechal Deodoro, vilas de Alagoas e, consequentemente, na fundação da própria Maceió. É isso que nós vamos perceber agora. Então, de um lado, você tinha também a produção de algodão. A produção de algodão vai mais ou menos encontrar o seu ápice aí em 1770 a 78. Ela vai, inclusive, repercutir numa grande instância de investimentos que vão possibilitar as fábricas de tecidos se desenvolver por meados da província, meados do Império, e nós vamos ter ainda uma produção aí bastante subsistência atrelada à produção da terra, principalmente aí paralela à pecuária, que é a produção da mandioca, do fumo e do milho. Nós vamos ter a primeira obra aí, inclusive de sermões e poesias, escrita por Frei João Santa Ângela. É este já em 1754, eu coloquei aqui como obras pelo fato de termos o Frei João Ângela sendo justamente o primeiro grande aí poeta do estado do Alagoas, considerando aí a sua obra Sermões e Poesias. Nesse contexto, principalmente ainda da criação da comarca, somente nesse período dos anos até 1800, até a criação da capitania em 1817, nós vamos perceber que nós tivemos 17 ouvidores diferentes até a criação da província, a capitania e a província. Estes 17 ouvidores
representam que, principalmente num contexto onde não havia uma formação acadêmica nas áreas jurídicas ou de direito, que os ouvidores teriam sido pessoas assim responsáveis por um espírito de liderança ou uma condição política bastante expressiva, uma influência política bastante considerável. Então, o nosso ouvidor geral, ao período de criação da capitania, foi José Cunha Soares. Então, nesse momento de desenvolvimento, nós teríamos expressivamente ouvidores gerais que vão aí se desenvolver desde José Cunha até Antônio Batalha. Antônio Batalha, inclusive, é considerado o último ouvidor-mor da então comarca de Alagoas e considerado o primeiro governador provisório da então capitania de Alagoas, já desmembrada de Pernambuco. Então veja que neste período de tempo, desde José Cunha Soares, com a instauração de toda a estrutura de desenvolvimento econômico de Alagoas, até a figura de Antônio Batalha, nós tivemos um espaço de tempo considerado essencialmente entre a fundação aí de Maceió e toda a consolidação da estrutura econômica em torno da própria capitania. De um lado, se a gente tem aqui os 50 engenhos e as 10 freguesias, é porque mais ou menos pela primeira metade, as duas décadas do século XIX, é que nós tivemos a fundação de Maceió. Então veja bem que nesse contexto a fundação de Maceió, ela é bastante recente. Ela vai ser originada, inclusive, do engenho de Massaió. Esse é o nome que até se dava pela influência da etimologia da palavra Maceió. Massaió vai literalmente lembrar uma área, hoje até concentrada, inclusive, na Praça Dom Pedro II, ainda de instalação desse engenho, onde vai ser considerada uma área bastante alagadiça. E por isso, remontando aí a ideia de uma característica de espaço onde muito semelhante se apresentava as lagoas formadas na costa, no mar da região de Alagoas. Então, uma região alagadiça, por isso chamada de Massaió. Era aí que se fundamentava a região, então, da futura capital. Professor, mas quais são as condições que vão poder nos relegar o fato de Maceió ter tido um desenvolvimento tão tardio e ao mesmo tempo tão rápido no sentido de constituir a real necessidade de elevação da capitania? Somente a região de Maceió, ela pode ser considerada pelo fato que ela vai ser elevada à condição de vila em 1815. Então, logo na primeira metade da primeira década do século XIX é fundada a região de Maceió, com seus engenhos, com a sua importância econômica. Isso já no momento em que toda a região de Alagoas já se desenvolvia em torno de 10 freguesias e mais de 50 engenhos. E a elevação à vila, ela vai se dar já em 1815. Isso nos explica, isso nos representa que houvesse prioritariamente um grande interesse nesse desenvolvimento e na fundação da capitania. Então, o que explica a fundação da capitania em 1817 é o fato de estar atrelada a uma série de condições de elementos políticos externos, principalmente porque a elevação, ou melhor, o desmembramento da capitania, ela se dá da região de Pernambuco. Então, o desmembramento de Pernambuco é o fato ligado a esse grande desenvolvimento atrelado ao progresso. Quer dizer que, desmembrado, funda-se a capitania de Alagoas como uma capitania independente, com governo, com sede, com um aparato político administrativo, com câmaras, com assembleias, com poder maior de decisão.
Ela se dá em 1817, de fato, pela condição de que ela estivesse paralelamente ligada à então Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana, ela foi justamente um sentimento aí, de rompimento com Portugal, um sentimento de tentativa já de um pré-movimento de independência. E ela vai ocorrer à medida que o Estado, a região do Estado, ou melhor, da capitania de Pernambuco, ela começava a mobilizar diferentes capitanias no sentido de fortalecer uma estrutura política administrativa, rompendo com o ideal, principalmente rompendo com o ideal de colonização. Então a capitania, de fato, ela representava um rompimento dos laços coloniais, um rompimento com os laços da coroa portuguesa que vão se dar justamente dentro desse próprio contexto, nesse amplo desenvolvimento. Quando de fato o sistema político de Pernambuco tentava constituir toda uma aliança de apoio à Revolução Pernambucana, nós vamos perceber que houvesse uma mobilização por parte do então ouvidor-mor Antônio Batalha, que é considerado aí nesse sentido o ativo fundador da capitania. Então olha só, a figura do nosso último, de fato, ouvidor-mor, é no sentido de ser o fundador da capitania. E fundador da capitania que se tornou foi justamente também o primeiro governo provisório. Então veja bem, nós vamos ter um governador provisório e vamos ter a tentativa de agora fortalecer as relações de autonomia e basicamente creditar ao nosso último ouvidor-mor a representação de elevação de uma condição de capitania. Quando a capitania de Pernambuco buscava apoio ao interior e enviava emissários até o então governador Conde d'Arcos na região da Bahia, começava uma articulação pelo interior da região de Alagoas para que nos aproveitássemos dessa situação, revertêssemos a Revolução Pernambucana a favor de Alagoas. Alguns historiadores, inclusive o nosso material ali, ele considera que isso foi uma espécie de traição que deu certo. Ou seja, num momento propício, conseguimos nos aproveitar de uma desestabilização, de uma revolução, através ali do ano de 1817, jogá-la a nosso favor e elevar a nossa capitania em 1817 a uma capitania independente, em 1817. A capital, nesse sentido, passaria a constituir a capital da então capitania de Alagoas, centrada na região de Vila de Alagoas. Essa região denominada, este então vilarejo de Vilas de Alagoas, é hoje o atual município de Marechal Deodoro. Então, desde que nós antes considerássemos a primeira capital do vilarejo, centrada lá no início do processo de colonização, agora podemos dizer que essa condição ela se estabeleceu à medida que se consolidou a região aqui do atual município de Marechal Deodoro. Não era mais Santa Maria Madalena, a capitania, portanto, a capital da comarca, mas sim a capital da capitania, que passaria a ser Vila de Alagoas. Elas estão divididas e, inclusive, a região de Maceió era uma região anexa que agora ganhava a sua emancipação com a condição de vila. Ela era uma espécie de distrito que era, inclusive, parte da região de Vila de Alagoas. Quando ela se torna independente, ela começa a permitir o seu amplo desenvolvimento. Então, no momento em que se começava a se apropriar e no momento em que começava a se tornar uma mobilização mais efetiva em torno da condição da Revolução Pernambucana, o nosso ouvidor, Antônio Batalha, se aproveitou dessa situação,
acabou, na verdade, por compactuar com o então coronel das armas da região de Alagoas e permitiu que assim houvesse a autoproclamação de um governo autônomo independente e a criação de um governo provisório. A única consequência negativa desse processo é que mesmo Antônio Batalha querendo tornar-se e constituindo-se na ideia de um governo e elevando a então capitania a um governo autônomo, ele vai acabar não sendo bem sucedido. Quando a região de Pernambuco enviou o emissário Padre Roma, eles teriam justamente da região de Atalaia, aproveitando esses tumultos e autonomeando-se um governo provisório. Então, em consonância com o governador Arcos da Bahia, nós teríamos justamente encontrado uma brecha para se sobrepor a uma situação particularmente negativa, fundando assim a região aqui da capitania de Alagoas. Agora, veja bem que se de um lado nós tivemos o primeiro governo provisório, é porque as reais intenções de Antônio Batalha não conseguiram tornar-se materialmente possíveis para que ele se tornasse mesmo assim governador, levando assim ao governo nomear o primeiro governador da capitania de Alagoas. Esta pessoa, então o primeiro governador, foi Sebastião de Melo Póvoas. Sebastião de Melo Póvoas. Esta é então a primeira figura que, de fato, foi o primeiro governador da capitania de Alagoas. Veja bem que essa importância, no entanto, vai se dar a partir do momento da consolidação aí da região de modernização de Maceió. Digamos que esta condição aqui da nomeação do primeiro governador vai trazer uma modernização à cidade de Maceió, onde ela se encontra e principalmente onde o porto de Jaraguá também vai permitir uma espécie de reforma urbana com a instauração de vários prédios públicos, junto com toda a estrutura de desenvolvimento da região de Maceió. Nós vamos ter todo um aparato de instituições públicas sendo instaladas na então recém-formada vila desde 1815. Você vai me perguntar assim, professor, mas por que de fato as instituições políticas administrativas vão passar por uma reforma urbana e por investimentos em prédios públicos fora da capital da capitania? Por que não o então atual município de Marechal Deodoro, as vilas de Alagoas, não sofrer o processo de modernização e por que o fato de termos um governador, Sebastião de Melo Póvoas, nomeado como primeiro governador da capitania? É porque, de fato, o desembarque do governador vai acontecer no porto de Jaraguá. Então, esse desembarque acaba despertando um sentimento de posse do governo, com toda a pompa, com todo o investimento, com a presença de autoridades e que vai acreditar assim uma melhor infraestrutura na capital, na recém-elevada vila da atual capital de Maceió, uma estrutura para perpetuar toda a capitania. Isso vai permitir que haja assim um desenvolvimento de modernização que já vá aos poucos projetando a então Vila de Maceió, para que ela possa ser elevada à condição de capital já num período de 30 a 40 anos. Deste período aqui para frente, a então antiga região do Engenho Maceió, ela passará a ser a capital da província por disputas políticas que vão acontecer entre os mais poderosos grupos dessa região aqui, da Vila de Alagoas e da região aqui de desenvolvimento e de modernização de Maceió. Então olha que curioso, o fato da cidade ter uma estrutura e uma condição natural muito mais propícia
ao seu investimento, a então Vila de Maceió vai acabar se tornando aí em pouco tempo, 30, 40 anos já na história do desenvolvimento da província, a sua principal condição de centro político administrativo. Ela permite que nós tenhamos aí uma série de elementos que desde a figura de póvoas vai permitir um amplo desenvolvimento, já constituindo aí ruas, estradas, uma infraestrutura de saneamento básico, uma infraestrutura de prédios, de uma administração necessária para o seu respectivo desenvolvimento. Então a modernização de fato de Maceió, ela está ligada à nossa elevação à capitania, à fundação e à elevação de Maceió enquanto vila, até que na província nós permitíssemos um considerável desenvolvimento em toda essa condição. Nós vamos poder, inclusive, dizer que essa incipiente modernização, ela trará instabilidade política. Vai trazer justamente algumas rebeliões, algumas revoltas, vai permitir o surgimento da imprensa, vai permitir o surgimento de disputas dentro do espaço ideológico, mas vai acabar aí considerando efetivamente uma região aí de próspera ascensão e de próspera modernização. É o que nós vamos ver. Então, se agora nós vimos a condição do desenvolvimento da independência e da fundação da capitania, vamos agora analisar o processo de consolidação da província, já associada aí ao contexto de fato dessa independência. Legal? Bem, queridos, se de um lado nós falamos dos primeiros governadores constituídos e nomeados para então capitania de Alagoas, nós começamos a entrar numa nova fase em que a partir do processo de independência, 1822, automaticamente nós vamos ter a substituição de uma província pela antiga capitania. E juntamente com a noção política administrativa, a figura do governador ela deixa de existir para que passe a existir a figura dos presidentes. Nós tivemos 3 primeiros presidentes que assumiram o poder na então província de Alagoas, associada à figura de Nuno Eugênio Lócio, era um então presidente pernambucano. Ele foi responsável pelas primeiras eleições legislativas ao Senado e à Câmara. Então veja que a partir do processo da independência, começa a partir da Constituição a definir-se as características de eleições legislativas, que possa ter senadores e deputados como condição do desenvolvimento dessa fase do Império. Então essa fase da província de Alagoas, ela está associada justamente a presidentes nomeados pelo imperador. Então essa fase do Império é que tem a função de nomear os presidentes. Cândido Viana também é nomeado, então Marquês de Sapucaí, ele era mineiro e teria criado o primeiro correio provincial na região de Alagoas, seguido de Miguel Veloso e Vasconcelos, que foi aí o grande responsável por criar já as eleições às câmaras municipais. Esse período, vale frisar que nós estamos aí destacando, é um período em que a província de Alagoas passa a ter uma maior exportação de açúcar e uma importância maior relegada ao porto de Jaraguá. Então a modernização que nós antes mencionamos da região de Maceió ou de Maceió é justamente agora pela maior importância ao porto de Jaraguá. Neste momento, as instabilidades, principalmente decorrentes da política, vão sendo perceptíveis pelo crescimento da própria capitania e da província. Antes nós tínhamos 89 mil habitantes já localizados nesse espaço de Alagoas, para 111 mil pessoas que vão sendo concentradas aí num espaço bastante pequeno, agora então ao sul da província emancipada de Pernambuco, a então região de Alagoas. Ocorre um primeiro conflito ligado a uma revolta de índios Jacuípe. Essa revolta de índios, localizada na região de Jacuípe, ela vai ser conhecida
pela revolta da Cabanada Selvagem. Veja bem que a morte do então cacique Jacuípe, ele desencadeia um movimento de insatisfação e de rebeldia dos próprios indígenas da localização de Alagoas contra seus respectivos governantes. Esse movimento, denominado de Cabanada Selvagem, durou algumas semanas, vitimando algumas pessoas pela violência da reação desses índios contra a população alagoana. Ela não pode ser confundida com a cabanagem, a revolta então decorrente do período regencial no Pará. Este elemento é simplesmente uma revolução indígena concentrada contra o assassinato de um cacique que acabou marcando essa primeira fase da estrutura de desenvolvimento da então província de Alagoas. De outro lado, esse crescimento e esse desenvolvimento vai levar à constituição dos primeiros órgãos de imprensa no ano de 1831. Nós vamos ter o primeiro jornal impresso em Alagoas. Esse primeiro jornal impresso com o nome de Íris Alagoense. Então, essa condição do primeiro jornal impresso de nome Íris Alagoense é um jornal que vai ter uma vida útil bastante curta. Ele teria sido fechado e o seu ideal ou sucessor direto teria sido transferido para Recife, onde ele de lá seria impresso. Então é importante notar o desenvolvimento importante do crescimento de oposições e lideranças ideológicas que acabarão a levar a novas disputas políticas. Professor, o que aparece em torno de disputas nesse sentido? As disputas, de fato, desse contexto vão levar imediatamente à transferência da capital. A transferência da capital da então região de Vilas de Alagoas e a transferência para a atual capital, hoje, a então província e o estado de Alagoas. Então, a transferência da capital para Maceió, ela será um dos conjuntos de acontecimentos inseridos nessas transformações decorrentes já do período da província de Alagoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós teremos as primeiras divergências e disputas no âmbito político e ideológico e que vai culminar com uma preferência por Maceió devido à sua localização do Porto de Jaraguá. Os então governadores da antiga capitania e os presidentes da província de Alagoas vão começar a perceber que havia uma maior intensidade de circulação de recursos e de crescimento em torno de Maceió, favorecendo assim, portanto, esse desenvolvimento da capital antiga em Vila de Alagoas para a então capital Maceió. De fato, a transferência da capital, ela havia sido elevada à sua condição de vila em 1815, havia sido fundada em cima de alguns importantes engenhos ainda localizados no centro da cidade, especialmente na Praça Dom Pedro, mas ela vai ser aí elevada já à capital em 1839. Por isso que você deve saber melhor aqui do que todo o conjunto dos acontecimentos ligados à história da transferência da capital, ela leva à elucidação, à constituição das suas respectivas datas comemorativas. Sabe-se que, então, a comemoração dos feriados e dos momentos emblemáticos da história de Maceió, elas estão concentradas no mês de dezembro, em duas datas específicas que remontam a esse passado da estrutura histórica do município.
é o dia 5 de dezembro e o dia 9 de dezembro. Imediatamente no ano de 1815 e o ano de 1839. Professor, o que é que se comemora nessas duas datas? Vamos aqui observar que a elevação à condição de vila é a que acontece todo ano na comemoração do dia 5 de dezembro. 1815, então a elevação e a fundação de Maceió enquanto vila, comemora-se até hoje este respectivo desenvolvimento. Então lembrou de 1815, lembrou de 5 de dezembro. Lembrou de 1839, lembrou de 9 de dezembro. Esta já é a data de constituição da transferência da capital da antiga região de Vilas de Alagoas, atual município de Marechal Deodoro, para o então município atual, capital hoje, de quase aí 1 milhão de habitantes, que é a cidade de Maceió. Então as duas datas comemorativas aí que hoje o nativo, o gentílico de Maceió comemora, é justamente em relação à elevação à vila e à capital. Professor, mas no que é que se concentra os antecedentes dessa transferência da capital? Então vejamos, os antecedentes podemos dizer que estão ligados às disputas que ocorreram no governo do presidente Agostinho Neves. O presidente Agostinho Neves acabou aí se inserindo dentro de uma série de disputas políticas e ideológicas entre a cidade de Vila de Alagoas e entre a cidade de Maceió, a cidade do engenho, a cidade dos poderosos investimentos, da poderosa estrutura administrativa. Ela vai acabar se dando pela então tentativa de prisão que se efetivou contra o presidente Agostinho Neves. O presidente havia sido preso, a sua prisão havia sido decretada pela política dos influentes e poderosos de Vilas de Alagoas, e ele foi botado, ele foi colocado num navio através do porto, o Porto dos Franceses, na Praia dos Franceses, localizados na Praia do Francês, e que teria ordenado a sua imediata afastamento, seu imediato deslocamento da cidade. Quando aportado, quando localizado no barco, o presidente Agostinho Neves teria ordenado que a embarcação fizesse meia volta e fosse para Porto de Jaraguá, onde teria sido recebido com festa e salvas da população. Nesse meio tempo, a elite política de Vilas de Alagoas elegeu um novo presidente. Então foi uma fase em que houveram dois presidentes na então província de Alagoas, e o então presidente Agostinho Neves, recebido no Porto de Jaraguá, teria feito o mais sensato, assinado um decreto no dia 9 de dezembro, transferindo a capital para então Maceió, acabando com a disputa política. Esta se inseriu justamente na condição política e ideológica dos chamados lisos e cabeludos. Nós vamos justamente aí perceber qual é a grande influência dessa disputa aí que levou o primeiro grande atrito entre as mais poderosas elites e grupos políticos na região de Alagoas. A então aí vertente dos lisos, considerados mais conservadores, e os cabeludos concentrados nos mais liberais. Bem, antes de falarmos dessa disputa, vale ainda a gente destacar que houve uma grande condição aqui de desenvolvimento, prioritariamente na região de Alagoas, por conta de movimentos considerados revoltas e revoluções dentro desse período aí do primeiro reinado.
Então a gente vai aí destacar a importância da participação de Alagoas na então chamada Confederação do Equador. Esta ocorrida no ano de 1824. Grande parte destes influentes políticos da década de 20, elas teriam justamente aí se rebelado contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Então se deu justamente aqui a Confederação do Equador por uma oposição ao poder de Dom Pedro I. Tanto que várias instituições políticas deste período tentaram se consolidar em torno de estados que pudessem garantir a sua emancipação política, criando diferentes repúblicas. Tanto que a Confederação do Equador foi um movimento inspirado e já em constituições republicanas e que foi apoiada em grande parte por donos de terra, apoiada por latifundiários. Você veja bem que o interesse de rompimento, de separação e de emancipação política, ela vai se concentrar em torno aí de poderosas repúblicas que não dependam do poder centralizado. No caso de Alagoas, ou na participação de Alagoas, a Confederação do Equador, ela se deu pela resistência armada. Ela se deu principalmente pela resposta do governo português de botar o exército e os soldados contra as regiões de Pernambuco, as regiões da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, até a extensão do Rio Grande do Norte, onde aderiram à fundamentação de constituições republicanas. Houve a participação dessa revolução, dessa Confederação do Equador, em movimentos inspirados desde a Revolução Pernambucana. Casos como Frei Caneca, que participaram destes movimentos armados contra o governo de Dom Pedro I, mas expressivamente o caso da Confederação do Equador, quando ela também teve aqui no Alagoas, na região de Alagoas, o apoio de proprietários de terra. Estes não eram a favor da então libertação dos escravos, Não há ideal abolicionismo, não há abolicionismo em torno das confederações pautadas em constituições recém-formadas, mas há ideais de manutenção da escravidão. E o que fizeram muitos destes confederados foi justamente aqueles que se apoiaram na figura, então, de Manuel Dantas. Era um poderoso proprietário e donos de terra, de engenho principalmente, localizado em São Miguel dos Campos, e sua esposa, que no caso da resistência às tropas portuguesas, ela foi decisiva para que houvesse um entrincheiramento na figura de Ana Lins, que é considerada a grande heroína do Alagoas. A heroína de Alagoas, portanto, ela está atribuída ao fato de que houve uma resistência por parte de um entrincheiramento na propriedade do engenho dos Lins, onde principalmente a Ana foi responsável, junto com seu marido, Manuel Dantas, por firmar uma resistência dentro desse contexto. De outro lado, se a Confederação do Equador foi importante no sentido de evidenciar papéis e interesses políticos distintos, é porque a gente vai começar a perceber que dentro desse jogo de interesses começarão a surgir alguns partidos políticos. Estes nós vamos associá-los pelos seus espaços, pelas suas origens. Os partidos políticos vão se consolidar nas duas mais importantes cidades. A cidade mais conservadora, perdida agora de posto de capital, Vila de Alagoas, onde está o Porto dos Franceses, e o Porto de Jaraguá, onde se concentra aí a cidade, então agora a capital da província, Maceió. Os lisos e os cabeludos podem ser entendidos dentro do seguinte contexto. Os lisos remontavam a um ideal
vamos imaginar aí na condição da imagem, da identidade ou do simbólico, que os lisos representassem um partido mais conservador, mais talvez disciplinado, com tendência identitária ou simbólica, pautado no uso de cabelos lisos. Então, os lisos são aqueles chamados de conservadores. Os cabeludos são chamados assim por serem mais liberais. Então, rompem o estereótipo tradicional conservador e os cabeludos, nesse sentido, defendem a capital, Maceió. Esse processo de disputa política acabou se concentrando e o ápice se deu no ano de 1844. Os anos de 1839 tinham sido anos turbulentos, tinham sido anos de intensas disputas e conflitos políticos que acabaram por gerar consequências lá no ano de 1844. Quando se deu através aí de bandos armados. Estes bandos armados acabaram por constituir aí um tiroteio em Maceió. Ele se deu no dia 4 de outubro e esse tiroteio teria durado mais de 2 horas entre partidários dos cabeludos e entre partidários dos lisos. Então veja bem, ao ponto que chegaram as táticas de guerra ou guerrilha, concentradas, portanto, em tipos de organizações muito parecidas, com tendências aí coronelistas, futuro do nosso país no final do Império, no início da República, e que vão acabar justamente aí desenvolvendo uma espécie de conflito baseado na lei da bala. Ou seja, o tiroteio demonstrava que esses bandos armados, apoiados e sustentados em muitos jagunços, iriam aí acabar por se desenrolar numa espécie aí de lei do coronelismo, na lei do cabresto, na lei do favorecimento político. Então podemos destacar que estes bandos armados aqui, acabavam por se sustentar em cima da lei do jagunço, na lei do poder das armas. Essa condição acabou gerando aí também alguns bandos armados que acabaram aí se desenvolvendo, como é o exemplo aqui dos irmãos Morais, que acabaram por disseminar aí o horror e o pavor, chegando a assassinar um tenente militar do exército. Isso acabou, na verdade, aí se intensificando até que nós tivéssemos aí uma importante condição na região de Alagoas que vai intensificar essas disputas em torno do poder da bala, do poder do armamento. A gente pode ainda aqui destacar uma intensa participação na Guerra do Paraguai. Nós tivemos aproximadamente 3.000 soldados que foram enviados ao Paraguai, e estes 3.000 soldados, uma família em especial ganhou destaque aqui, a família Mendes Fonseca. O estado do Alagoas, principalmente aí no seu conjunto, ela vai ser muito importante no sentido de desencadear e despertar várias personalidades de identidade muito forte. Percebemos aí a origem do então Marechal Deodoro, presidente da então República da Espada. Percebemos a influência de Floriano Peixoto. Percebemos a influência aí de Hermes da Fonseca. Percebemos aí figuras políticas decisivas na história do nosso país. A família Mendes Fonseca, vindo de uma mãe bastante tradicionalista, bastante patriótica, acabou por enviar os 4 filhos para o fronte de batalha, e apenas um deles teria sobrevivido, o então Deodoro. Acreditava ela que o sacrifício dos filhos seria para o bem do país, para o bom funcionamento de toda a organização do Estado. Então os 3.000 soldados enviados somente da então província do Alagoas para a Guerra do Paraguai,
em 1865 se sobrepunham aí a todo e qualquer interesse individual, mas sim estariam concentrados no interesse coletivo, tá? Então, vale frisar aí a importância nesse sentido do desenvolvimento aí da Guerra do Paraguai e que foi aí característica bastante presente na fase da província, na fase do Império. Agora, também teria aqui ganho uma grande importância os movimentos do cangaço, estes localizados em 1920 e na década de 1930, e elas teriam sido condições aqui que acabaram por se desencadear numa região conhecida como Angico. Elas permitiriam, já lá na era Vargas, a morte de Lampião. Lampião teria sido assassinado por tropas federais e basicamente colocando fim a uma era aí do banditismo e do terror e da violência espalhados pelo sertão nordestino. O fato do cangaço ter aí se difundido em terras alagoanas é porque ela vai despertar o interesse aí do então presidente Getúlio Vargas de combater essas remanescências da época do coronelismo, da época aí dos jagunços, da época aí do poder dos coronéis e que bandos armados aterrorizavam o interior do sertão. Então, basicamente, essa condição aí vai demonstrar que Lampião e Maria Bonita tivessem sido assassinados por tropas federais do governo federal a mando do então Getúlio Vargas para pacificar a região. Então, é importante nesse sentido destacar aí tanto a lei do cangaço, quanto a lei do jagunço e quanto a questão do banditismo, tá? São questões importantes nesse sentido e dentro desse período aí. Outro fato que vai aqui e pode ser destacado é o caso de Tenório Cavalcante. Teria sido um indivíduo político de origem alagoana que se tornou erradicado do Rio de Janeiro, foi eleito deputado, participou ativamente da política, morava na então Barra da Tijuca, mas ele teria sido aí conhecido e memorado na história política do nosso país pelo seu jeito e pela sua política bastante agressiva. Era conhecido por sair aí escoltado por homens armados, espécies de jagunços, espécies aí de cangaceiros que trouxe do Nordeste e que foi aí a grande condição desse desenvolvimento, desse processo aí que acabou marcando em grande parte essa tendência. Tenório Cavalcante, aliás, teria sido aí até homenageado com uma obra no cinema da década de 60, 80, onde ficou conhecido como Homem da Capa Preta, que as suas metralhadoras e as suas armas aterrorizavam aí grande parte da população e o seu jeito de fazer política era muito típico dessa condição aí do que foi Alagoas, do que foi a sua terra natal, o seu espaço natal, onde basicamente aí se desenvolveu e acabou indo para o Rio de Janeiro. É ainda perceptível que atualmente a condição do estado de Alagoas ela tenha muitas relações aí com uma época ou um período chamado ou considerado de transição. Não é à toa aí que o governo hoje do estado, nós não vamos entrar muito nesse mérito, mas percebendo que o governo do estado ele se apoia, ele se desenvolve na prerrogativa de importantes famílias, de grupos políticos, de oligarquias políticas ainda muito poderosas no estado. Não é coincidência o fato aí da história de Alagoas estar principalmente pautada no seu processo aí de modernização que vai aí colocar 5, 6, já 7 gerações no poder, dominando e monopolizando áreas de produção. Não é coincidência aí nesse sentido o governo do estado ser controlado pelos calheiros. Eles também se inseriram nestas disputas de bandos armados, de poderosas famílias
Isso já na historiografia é muito perceptível. Eu destaquei ali, inclusive, alguns casos que as nossas fontes bibliográficas colocaram e que hoje Renan Filho é o governador do estado aí e temos uma grande importância em cima disso, né? Então a família Calheiros tem uma grande importância nesse sentido. A família Collor de Mello, os pactos e as alianças, tanto econômicas quanto políticas, vão acabar aí fundamentando esse poderoso grupo. Então podemos destacar aqui, ó, só no poder político, vamos aqui dar um exemplo, como no poder político, 3 grandes poderosas famílias estão submersas nestes grupos ou nestas diferentes possibilidades de interesses. A família Calheiros, a família Collor e principalmente a família hoje mais poderosa do grupo Lira. Tá? Poderosos aí no sentido de percebermos o seu respectivo processo de modernização. Nós vamos falar um pouco sobre os pioneiros para encerrar essa fase da história de Alagoas, do estado de Alagoas, principalmente aí como os pioneiros no processo de industrialização do estado. Essa condição de industrialização, ela está principalmente concentrada aí, ó, desde as suas primeiras tendências aí de ciclos econômicos. Porto Calvo, Penedo, a família e principalmente ali a importância de Cristóvão Lins ou Cristóvão Lintz, nosso desbravador alemão, Antônio Pimentel, a própria família Mendonça. Já no século XIX, a gente pode perceber uma fase de modernização ou de indústria mais urbana. E veja bem que alguns nomes começam a surgir por uma importância muito grande de escala. Começam justamente a surgir aí os barões de Jaraguá, principalmente aí a primeira indústria têxtil. O barão de Jaraguá vai ser grande responsável pelos investimentos dessa indústria têxtil e principalmente as suas repercussões aqui do barão de Jaraguá vão tomar a família e os negócios. Depois vai surgir aí Gustavo Paiva como um sucessor das heranças das primeiras indústrias têxteis. Elas vão estar localizadas em Fernão Velho e Gustavo Paiva vai aí ser um dos grandes e mais importantes pioneiros da legislação trabalhista. Pioneiros, então, da política trabalhista, de uma CLT, de uma constituição de uma dignidade, de uma condição aí de direitos que vão acabar aí se dividindo e consolidando uma estrutura bastante de modernização. De Fernão Velho até a Lagoa de Mundaú, a gente vai perceber aí grandes indústrias se desenvolvendo. Por outro lado, o ano de 1891, os primeiros anos já da República, vamos destacar a primeira usina do estado. É a usina de Atalaia. Ela é considerada a primeira no sentido de emprego de uso operário. Veja bem, quando a transição e principalmente o processo de abolicionismo, que não foi incisivo na região de Alagoas, ela aconteceu no resto do país, o abolicionismo não foi uma característica de luta ou bandeira levantada pelos escravos do estado e da província de Alagoas. Então, muitas das condições ainda rurais, de produção, agrárias dos engenhos, que pautavam-se essencialmente em cima da mão de obra escrava, elas começaram a ter uma ampla decadência. E aí esse desenvolvimento teve que ser substituído por usinas que pudessem usar o potencial açucareiro para impulsionar a capacidade de desenvolvimento e uso do trabalho livre, remunerado, em que surgisse a figura do operário. O caso da usina de Atalaia é a primeira que vai ter ampla condição de utilização da mão de obra livre, com uma capitalização inclusive vinda de recursos estrangeiros. O barão de Vandersman,
é o primeiro capital francês na região, que chega até Alagoas, se maravilha com a região e vai acabar por investir decididamente nessa área de capital aí e de ascensão do próprio açúcar. A usina Leão é outra que vai poder se destacar como parte do processo de industrialização da região. Ela até hoje é dominada pela família Amorim Leão e ela está aí concentrada entre a região do Rio Largo, no antigo engenho da Utinga. Então perceba como a usina ainda tem aí funcionamento e que ela tem uma grande perspectiva aí de desenvolvimento. No entanto, teria sido um outro fator que iria se destacar nesse processo aí de desenvolvimento da perspectiva industrial do Alagoas, que é conhecida aí por uma espécie de revolução industrial do espaço e da região do estado. Como estamos falando já no processo de transição para a República, estamos falando na fase do coronelismo, na fase de desenvolvimento da política do café, estas então tendências começam a serem o grande carro-chefe do estado. A hidrelétrica até hoje em funcionamento de Paulo Afonso, ela é resultado de um destes projetos de revolução industrial. E ela se deu por um investidor cearense que acabou por chegar à região de Alagoas, que foi Delmiro Gouveia. Esse cara constituiu um poderoso império e modernizou grande parte da estrutura de desenvolvimento, inclusive ali permitindo o desenvolvimento do povoado de Pedra. Ele é o primeiro responsável por instituir uma fábrica têxtil no sertão. A importância que se deve aos investimentos de capital de Delmiro Gouveia foi justamente sempre no sentido de contribuir para que houvesse este processo aqui de ocupação e de povoamento das regiões mais ao interior de Alagoas, porque ainda o grande carro-chefe da economia ou se pauta nas poderosas famílias de capital e de propriedade de antigas usinas, famílias que têm aqui grupos atrelados a poderosos investimentos no estado, arraigados e enraizados desde o período do início da República e de final do Império, que acabam por se desenvolver, ou a gente percebe um potencial aí bastante voltado ao turismo. Então acaba por acontecer justamente um desenvolvimento de poderosos recursos que vão sendo dispendidos aí em toda a base, em toda a perspectiva de todo o estado. Ela somente pode-se dizer que vai ser quebrada essa lógica do coronelismo momentaneamente dentro da era Vargas. Essa daqui represente principalmente uma espécie de ruptura ou um período intermediário em que as políticas de fomento do álcool são aí interrompidas momentaneamente. Como assim, professor? Podemos dizer aí que a grande condição de crescimento, de desenvolvimento dessa era das usinas, ela estivesse ligado então a uma condição do século XIX. A era das usinas, final do século XIX, ela se encaixe mais prioritariamente em momentos de transição daquele processo abolicionista que mencionamos. E é essencialmente essa crise açucareira de engenho que vai acabar fomentando uma política de incentivo. E essa terceira grande usina constituída desde o período do coronelismo até a era Vargas é a usina dominada aí pela produção de álcool, pelo monopólio da utilização da matéria-prima açucareira, centrada principalmente na figura de um idealizador da indústria alagoana, que foi um pernambucano. Então, se de um lado você percebia o desenvolvimento do espaço do sertão sendo ocupado, essa terceira grande
fase ou era aí de constituição de grandes usinas, grandes indústrias açucareiras, ela vai se dar na figura do primeiro grande idealizador aí, Coronel Carlos Lyra, bastante conhecido pelo Grupo Lyra. Então, Coronel Carlos Lyra foi aí o grande detentor de todo esse monopólio. Hoje aí seus herdeiros assumiram o papel do grupo e principalmente sofreram aí uma interdição pela política varguista. Então, por que uma ruptura? Porque, olha só, houve um período de fomento do petróleo, de interesse principalmente do capital e do investimento no país, em que se deixou de usar a potencialização do álcool e que principalmente a política varguista teve muito a ver com esse processo. Quero dizer que então essa política de fomento ao petróleo, ela só permite uma retomada do projeto usineiro com o pró-álcool, retomada com o pró-álcool. É nisso que a fase militar, o pró-álcool, ele é da década de 70, é que o regime militar permitiu uma inserção desse grande grupo, dessa grande condição de usineiros, produtores de álcool, que se inserissem novamente dentro da condição da competitividade do mercado nacional. Por isso que hoje as agências reguladoras de combustíveis no nosso país, por exemplo, ligadas à Agência do Petróleo, elas têm um grande interesse do aumento da proporção do álcool na gasolina. Hoje, desde 2015, é considerada aí em 29% de proporção. 29% de proporção de álcool misturado com a gasolina. Para que você haja e tenha uma retomada desde a década de 70 lá com o programa pró-álcool. Naquele momento lá, ó, com a fundação do projeto, eram 4% da proporção do álcool misturado na gasolina. Isso retomava a ideia, retomava os investimentos e recursos por parte destas grandes contrapartidas aí a partir do Estado Novo. A Era Vargas, essa que nós vamos ali considerar, de 1930 até 45, ela vai ser a grande responsável por encerrar uma fase, então, de governos civis no estado de Alagoas. O último governador foi Álvaro Paes e nós tivemos um período dali à frente com 9 interventores. Osman Loureiro foi o presidente eleito em 35 e 37, mas foi essencialmente eleito aí pelo voto antes da ditadura do Estado Novo, esse período intermediário ali da história do Brasil. Essas então importâncias de lideranças políticas, elas só vão de fato conseguir voltar à cena política com o fim da Era Vargas e o início do regime militar. A nomeação de interventores e essa lógica aí de funcionamento de todo o período político turbulento no Brasil ser retomado. Na área aqui principalmente das indústrias, nós podemos aí talvez destacar um outro elemento que possa finalizar essa relação e contribuir um pouco para a gente pensar o desenvolvimento das consequências desse processo ou desse período na nossa história do Brasil. Estamos falando aqui da importância e da prisão da obra, primeiro a importância da obra e a posterior prisão do seu autor, que foi a importância da obra de Graciliano Ramos com as Memórias no Cárcere. Na década de 30 ele foi perseguido pela então Revolução de 30, principalmente aí pelas perseguições que colocaram aí os movimentos de esquerda na cadeia, e as Memórias do Cárcere vão ser um emblema político desse contexto da Revolução de 30. Com Graciliano Ramos preso, grande parte da oposição política presa, nós poderíamos aí romper, determinar esse processo de ruptura entre o fomento aí de políticas voltadas à produção de grandes matérias-primas, como a das usinas açucareiras, as antigas usinas açucareiras que vão produzir o álcool. Isso é importante no sentido da gente perceber
que a história política aí, ela acabou por constituir a grande base aí da industrialização hoje do estado do Alagoas. Então não é à toa aí que nós temos importantes grupos políticos hegemônicos no poder e principalmente aí algumas condições hoje mais recentes afirmando até e aí investigando políticos ligados ao Estado em casos de uso de trabalho escravo e em casos de corrupção, como foi o caso ali das CPI das ambulâncias. Estou me referindo aí ao grupo de Arthur Lira e os seus herdeiros, os seus políticos, que acabaram aí por se disseminar em todo o poder. Bem, queridos, a parte da história do Alagoas, então, foi aí um processo aí bastante perceptível de se analisar, como ela foi se desenvolvendo, se desmembrando, se caracterizando, até que mais de fato possamos perceber muitas influências na região do estado. O estado foi um estado que se desmembrou aos poucos, a sua então capitania somente pôde se desenvolver depois que a comarca já havia aí garantido uma autonomia política de Pernambuco, mas ela teve aí as suas próprias características. Talvez o que explique até o fato dos nossos presidentes de província ali, desde que fomentaram as primeiras assembleias, não terem dado certo é porque foi um posto de passagem muito grande de gaúchos, mineiros, cearenses, pernambucanos, paulistas e que acabaram por deixar uma marca nesse pedacinho de terra que é a região de Alagoas. Uma região de natureza magnífica, mas que sofreu aí muita influência por parte de atribuições que se deram, por parte de conflitos que se deram no contexto de grandes transformações que acompanharam o Império, acompanharam, na verdade, as revoltas, acompanharam a resistência negra. Então tem muita coisa riquíssima em termos da história alagoana, mas que talvez podemos assim concluir que elas muito mais sofreram influências vindas de fora do que elas foram capazes de influenciar um desenvolvimento de outras culturas. Então é um pedacinho muito pequeno, é um estado assim bastante restrito, até hoje nas suas limitações com Sergipe, com parte da Bahia, com Pernambuco, mas limitada ali por uma paisagem exuberante, que é o que determina aí a sua influência desde a chegada dos franceses até a elevação de Maceió à vila em 1815 e até a sua constituição como capital em 1839, tornando-se essa grande metrópole que nós conhecemos hoje. Guerreiros, focos nos estudos, um abraço e até a próxima.